Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um passo muito importante para quem compra nossas mudas, que é quando você recebe as mudas, elas chegam nessas embalagens que se chamam tubetes e elas são transferidas quando elas são enviadas assim, em tubetes, para facilitar o transporte, diminuir o valor do frete. E você, ao recebê-las, você vai fazer um passo muito importante, que é a repicagem. Então, isso que será mostrado no vídeo de hoje, que é a passagem dos tubetes para vasos 1,7 litros, né? Pode ser qualquer recipiente de 1,5 litro a 2. Ele não pode ser muito maior que o tamanho do tubete, apenas um pouco maior. Eu já tenho o substrato pronto, bem aerado e adubado. E a gente vai mostrar esse passo a passo para você. A repicagem dos tubetes para os vasos 1,7. Em nosso site você encontra todas as instruções de como fazer essa repicagem. Só que hoje vou mostrá-las na prática, mostrando um pedido real de um cliente chamado André, que quer vir conhecer o sítio e ele vai retirar as mudas pessoalmente na próxima segunda-feira. Então a gente está aproveitando e gravando o vídeo mostrando como é feita a passagem dos tubetes para o vaso 1,7. Bom, então aqui a gente vai fazer a passagem, o Mauro vai me ajudar. A gente vai começar pelas plantas que estão maiores e que são mais fáceis, como vocês vão ver, de fazer a transferência. Ele pegou a palmeira laca, é uma palmeira muito bonita, e olha o que ele está fazendo. Ele vai batendo com a ponta de uma ferramenta, a gente usou aqui uma tesoura de poda, até soltar bem as raízes. Ele pode pressionar também o tubete lateralmente com os dedos. Ele vai tirando, ó. Vamos observar aqui o processo. Ó, já soltou. Então, peraí, deixa eu filmar aqui com detalhe, colocar minha mão atrás, ó. Então tem uma massa de raízes bem fácil. Se vocês perceberem, então ele vai pegar e vai transferir para o vaso com o substrato. Importante não enterrar o colo da planta. O colo é onde o caule se divide da raiz, né? A separação entre o caule e as raízes. Então, por isso que ele está segurando com a mão esquerda a planta. O tamanho do vaso tem que ser maior um pouco que o tamanho do tubete, para que você não precise reduzir muito o volume inferior das raízes, né? Ele está fazendo isso, colocou, vai firmar um pouco com os dedos. E depois ele vai irrigar, vai pegar um regadorzinho e vai dar uma molhada aí. Vou mostrar esse passo também de como você deve fazer. Então, aqui ele botou em cima de uma pia para não molhar muito ali. Então vai pegar, vai molhar bem a planta, molhando as folhas, as raízes, para que o substrato já se adeira bem à massa de tubete com as raízes. O pedido tem duas mudas da areca vestiária, areca de pescoço laranja. Ele vai pegar, vai repetir o processo que fez com a laca para vocês visualizarem. Mesma coisa, batidas de leve ali na borda do tubete. Esse saiu mais fácil que o outro. Ele vira com cuidado, de forma que não desfaça a massa de raízes, né? E vai colocar dentro de outro vasinho. Mesma coisa, segurando com a mão esquerda, com cuidado para não enterrar o colo. Vai pegar o substrato previamente preparado e vai encher. E aí, o conceito é o mesmo. Vai depois pegar, colocar ali em cima da pia e vai regar para o substrato chegar no local. Próxima muda aqui do pedido é o Ciacos vermiculares, conhecido como coco miojo.
porque a inflorescência dele, como vocês podem ver na imagem, se parece com o de um macarrão instantâneo de pacote. Agora vou mostrar a passagem de 2 cactos dos tubetes para os vasos. Esses 2 cactos aqui são Pilosus cereus arrabida. Eles produzem um fruto de polpa vermelha, muito saboroso, tem gosto de pitaia. Para quem não conhece pitaia, tem gosto de melancia. Então a gente vai fazer a passagem agora do tubete para o vaso 1,7. Mesmo processo, com a ponta da tesoura, vai batendo, ele vai soltando. Cuidado para não quebrar o torrão. Não há problema se soltar um pouco da terra embaixo. Isso aí só não pode partir as raízes. Vocês têm que tomar esse cuidado aí. Então ele vai colocar, vai encher, mantendo seguro, né, com a mão esquerda a planta para não enterrar o colo. E o processo é o mesmo que a gente fez antes. Um rápido comentário sobre o substrato, uma receita que a gente tem lá no site, né? Então aqui, basicamente, o que ele foi composto? Ele foi composto de terra argilosa vermelha, que é rica em ferro, misturada com 50% de composto orgânico. E essa mistura toda ainda recebeu uma adição, que não precisa ser nada exata, de um material bem drenante. Aqui eu usei carvão picado, você pode usar casca de arroz, eventualmente areia, que eu não gosto tanto, porque sob certas condições ela pode reter muita água. Por incrível que pareça, a areia, em certas condições, ela retém água ao redor das partículas e fica muito encharcado o substrato. Então, o importante é isso, ó, o substrato você vê que está leve, solto, aerado. Isso que é importante para o bom desenvolvimento das raízes. E além disso foi incorporado alguns adubos minerais. A receita você pode ver aqui na tela ou diretamente no site. Nada demais, basicamente calcário para corrigir o pH, farinha de osso, que é fonte de fósforo, para promover o bom crescimento das raízes, potássio, que endurece o tecido vegetal, e microelementos. Agora a gente vai passar esses 2 maracujás de cacho, Passiflora racemosa, espécie muito bonita, que as flores dão em cacho, muito ornamental, produz frutos comestíveis e saborosos também. É uma trepadeira, ela está aqui hasteada aqui por esse bambu. A gente vai manter o bambu na hora de fazer o transplante. Ele vai começar a fazer. Vocês vão observando aí, o processo é o mesmo. O maracujá não deve ter raiz tão poderosa quanto árvores, né? Mas ele vai usar uma técnica aqui, mantendo o tubete de ponta cabeça, de forma que o torrão se mantenha o mais intacto possível. Fez isso com bastante cuidado, porque a raiz do maracujá é bem fininha. Então é importante que elas não tenham se rompido, não importa se a terra caiu um pouco, e vai repetir o processo. Colocar dentro do tubete e encher novamente, como ele fez em todas as plantas anteriores. Próxima planta do pedido é o coroço, Aiphanes aculeata, essa palmeira. Ela possui alguns espinhos, isso vai exigir um pouquinho de atenção no manuseio para você não se espetar. E essa planta adulta produz cachos de frutos vermelhos com a polpa amarela, muito saborosos, que o pessoal na Amazônia Ocidental, quer dizer no Acre, no Peru, usa para fazer batido com leite, ou com mesmo água, fazer refrescos, farinhas, que também fazem a alegria. Quem gosta de plantar para pássaros, fazem a alegria da passarinhada, que cai de boca ou cai de bico nos frutos. Então ele vai fazer aí essa passagem. Vejam que ele está tomando cuidado para não
se espetar ali com os espinhos. E aí é isso. Mesma coisa das replicagens anteriores. Isso aí está com um sistema radicular bem forte. Ele vai transferir. A próxima planta desse pedido é a palmeira vidraça, chamada assim por causa desses buraquinhos nas folhas, parecem janelas. Parece uma janela com várias vidraças. Então essa palmeira aí, a Reinhardt gracilis, é muito bonita para vasos. Temos vídeos aqui no canal. Vocês já conferiram num outro pedido aí que um cliente fez, tinha essa planta também. A gente vai transferi-las daqui a pouquinho também para os vasos 1,7. Próxima planta a ser mostrada é uma palmeira, é o Calyptrocalix paxtax mottled, quer dizer pintado. Vocês podem observar que as folhas dele são naturalmente pintadas. A pessoa pode achar que isso é uma doença, mas não. Ela é assim naturalmente. Vou mostrar aqui a foto da palmeira adulta com as folhinhas pintadas para vocês verem como é. Então, vamos fazer a transferência dela. A planta de agora é uma mirtácea muito bonita, é a Mircearia tenella de frutos azulados, talvez até seja uma nova espécie de Mircearia. Planta com fruto muito bonito. E ela deve ter um pouco menos de raízes. Vamos acompanhar aí a transferência para ver quando as plantas têm menos raízes, como é que é o processo. Mas vai sempre com cuidado. Vamos observar como é que está a massa de raízes. Antes dele puxar, porque a gente já suspeita que ela não tem tantas raízes, vai virar de ponta cabeça. Então, as raízes no fundo são bem fininhas e não sustentam o torrão, então ele vai fazer isso com cuidado. Ele pode até diminuir o volume de terra ali para não quebrar a raiz. O importante é que ela entre no vaso sem quebrar as raízes. Ele faz com todo cuidado, olha como é que ele apoia. Mesmo que a terra se solte no fundo, não tem problema, desde que a raiz não se parta. E vai encher e fazer o mesmo processo. A última planta do pedido é a Licuala matanensis, variedade Pauci secta, chamada popularmente de Licuala mapu, que é uma planta incrível quando está adulta. Vejam nas fotos. Já foi tema de vídeo aqui no canal. Sonho de todo colecionador de palmeiras, porque é uma planta incrível. Vocês podem observar que a planta não está tão grande, ela é de lento crescimento. E as mudas que a gente produz aqui não atendem à demanda, no sentido de que o apetite dos compradores é maior do que a velocidade de crescimento dela. Então, a gente acaba tendo que comercializar mudas pequenas dela. E eu vou mostrar como é a técnica de quando a planta tem poucas raízes. Ele vai agora pegar o tubete e mostrar isso aí para vocês. Pegando novamente, com bastante cuidado. Batendo. Ela certamente está com poucas raízes, mas conseguiu de certa forma que o torrão saísse inteiro. Agora vamos observar como é que ele vai ser colocado no vaso. Enquanto segura com a mão esquerda, com a mão direita já está enchendo o vasinho. Vocês poderiam ter enchido o vasinho com metade ou com uma parte de substrato antes. Fez isso porque ele tem mais prática. Então, conseguiu colocar o torrão em pezinho, está mantendo o apoio com uma das mãos, para o torrão não se partir, já que não tem tantas raízes. E aí repete o processo.
Uma dica extra sobre a liquala mapu é que ela é uma espécie de brejos na natureza. Ela gosta sempre do solo úmido, isso que vai intensificar o contraste das pintas dela. Nós já falamos sobre isso no vídeo sobre ela. E como você pode fazer isso para reproduzir em casa enquanto sua planta estiver pequena, é justamente colocando uma bacia como esta aqui, ou um pires, um pratinho de vaso, e mantendo sempre água nele. Então a planta vai acabar buscando por capilaridade a umidade extra. Então esse é o segredo para liquala mapu. Pessoal, isso aí foi o processo aí que vocês têm que fazer em casa ao receberem as plantas. Isso é bem importante, é um processo simples, mas bem importante que vocês façam com cuidado, porque disso vai depender o sucesso e a velocidade de crescimento inicial delas. Depois de algumas semanas, ou 1 ou 2 meses, elas já vão estar bem enraizadas nesses vasos. E se vocês quiserem, podem transferir para vasos maiores ou até arriscar um plantio definitivo no local onde elas serão destinadas. Então você que já é nosso cliente, já fez esse processo, interessante vê-lo e ver alguns detalhes. Se você ainda não conhece o nosso site, vá lá e visite, faça um orçamento sem compromisso e divulgue o nosso vídeo entre novas pessoas. Se você já é seguidor, vá lá, curta, compartilhe. Se você ainda não é, se inscreva no canal e não perca os nossos conteúdos.